agora o programa Educa Castanhal. Olá, alunos, professores, pais, famílias castanhalenses. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Fábia Moreira. Vamos para mais um dia de muito aprendizado aqui no programa Educa Castanhal. A professora Ana Paula trouxe uma temática bem interessante. Vamos parar um pouco e contemplar as belezas e a importância do meio ambiente com todos os seus elementos, compreendendo que cada um deles está interligado? Fique atento à aula com a professora Ana Paula. Ela vai falar sobre o reino planta. É com você, professora Ana Paula. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de flores. Eu sou a professora Ana Paula, de Ciências, e a gente vai continuar a conversa que a gente estava tendo sobre plantas, né? E hoje a gente vai falar naquele capítulo especial que é sobre as flores e frutos. Essas plantas, né, elas fazem parte da classe angiospermas. A gente viu que as angiospermas são as plantas mais evoluídas que tem, né? Porque elas têm aí a facilidade, elas têm um segredo, que é proteger a semente. Então, como elas conseguem proteger a semente, elas conseguem polinizar muitas áreas. Então, a maioria das plantas que a gente tem no mundo são as angiospermas, tá? Qual é a diferença delas? É que elas vão ter, além da raiz, do caule, da folha, elas vão ter as flores e os frutos. E para que serve uma flor, gente? Serve para enfeitar a vida, né? Mas para a planta ela serve também para atrair os polinizadores, né? Então, quem são esses seres, né? Os polinizadores. A gente vai falar deles rapidinho, né? Depois de falar da estrutura da flor. Então, gente, as estruturas da flor, elas podem ser flores hermafroditas, que é o que a gente vai falar agora, que é uma flor que tem os dois sexos na mesma estrutura. Então, a gente vai ver aí uma parte da flor que é chamada de androceu e uma parte que é chamada de gineceu. O gineceu, dá pra gente ver aí, parece uma garrafa, né? Então, existe lá o gargalo, né? A boquinha da garrafa, que ela tem uma goma, um adesivo, para quê? Para o pólen poder ser fixado nessa boca aí, né? E aí ele vai ter que chegar lá no ovário, que é essa parte redonda da garrafa. Como é que ele vai fazer isso? Esse pólen, ele vai criar uma ponte chamada de tubo polínico. E quem vai levar o pólen para o gineceu? São os polinizadores. A gente vai já falar sobre eles. E o pólen, né, ele vai estar no androceu, que é a parte masculina da flor. O androceu, ele vai ter aí a antera e o filete. Na antera, eu vou ter o pólen. E o filete, o nome já diz, ele é um filete, ele serve de apoio, né, para que esse pólen fique perto aí da boca da garrafa, né? Então é uma estrutura naturalmente perfeita, mas que precisa de ajuda para chegar e acontecer a fecundação e a formação da semente, né? Como é que a flor vai atrair os polinizadores? Ela vai atrair através das pétalas, né, do colorido, do aroma. E aí as pétalas têm várias formas, várias cores, que vão atrair diversos tipos de polinizadores, dependendo do tipo da flor também, né? Então a gente vê aí que existem polinizadores como insetos, pássaros, mamíferos, aves, né? Vários tipos delas. E aí, dependendo da estrutura dessa flor, vai ter um polinizador específico para cada uma delas. Então, tá vendo aí como a flor, ela não serve só para enfeitar a nossa casa, nosso ambiente, a nossa vida, ela também serve, né, de forma natural para relacionar os seres, né, os que são aí os nossos polinizadores. Quantas vezes eu já falei essa palavra aqui hoje, gente? Polinizador, né? É porque existe uma importância ecológica muito grande entre eles e as plantas, né? No caso, as flores. Essa relação ecológica, ela ocorre com vários seres do ambiente, inclusive nós, né? Nós fazemos parte desse ambiente e aí, no caso desses polinizadores, essa relação ecológica tem nome, né? Esse nome é mutualismo.
Então, olha aí, mútuo, né? O que é isso, mútuo? É quando você se beneficia mutuamente, você gera um benefício e também é beneficiado. Então, no caso dos polinizadores, eles vão polinizar, eles vão fazer com que a planta se reproduza e eles vão se alimentar dessa flor, né? Pelo néctar da flor, pelo próprio pólen da flor. Então, é uma relação ecológica onde os seres precisam do outro para sobreviver de forma obrigatória. Né? Existe também um outro tipo, que é a protocooperação, acontece também com os polinizadores, só que ela gera benefício entre os seres, entre as plantas e os polinizadores, de uma forma não obrigatória. Por exemplo, a dispersão. Né? Então, o que é a dispersão? É quando, por exemplo, uma cutia, a gente tem aí, né, nessa imagem que vocês estão vendo. Então, a cutia, ela vai lá pegar a fruta e ela tem a mania de o quê? Guardar, né? Ela vai armazenar o alimento para que depois ela vá lá e coma de novo. Só que aí ela espalha muitas sementes. E nessa que ela espalha as sementes, essas sementes vão germinar e ela vai fazer aí o reflorestamento. Então, é um papel super importante que alguns roedores têm com o equilíbrio ambiental, né? Com o equilíbrio ecológico. Só que é de uma forma não obrigatória, né? Então, a espécie não vai deixar de existir se não existir a cutia, né? E vice-versa. Mas é uma ajuda e tanto. Então, as relações ecológicas, elas são várias também, isso a gente vai tratar aí na próxima aula, mas entre plantas e animais, né? Essas duas são as cruciais, né? Tanto para a nutrição animal quanto para a reprodução da planta. É por isso que as angiospermas, elas têm um sucesso muito grande evolutivo no ambiente, né? Porque elas atraem aí esse tipo de reprodução, elas têm ajuda, muita ajuda, né? Por conta das flores, certo? Então, bora falar de fruto, né, agora. Vocês sabiam que aquele fruto que a gente pega, aquele jambo, aquela manga, né, aquela banana, ela é chamada de pericarpo? Né? Então, o pericarpo é todo o fruto, né? E ele tem aí divisões, tá? Então, aquela casca, né, que a gente tira do fruto é chamado de epicarpo, tá? Então, a casca do fruto é epicarpo. Imagina, a casca, ela já é uma proteção, né? E aí o fruto, ele vai... Qual é a função principal? Proteger a semente, né? E aí nós vamos ter o mesocarpo, que é geralmente a polpa, é a parte comestível do fruto. E temos uma película que vai proteger mais ainda a semente, que é chamada de endocarpo. Então, o pericarpo, ele é composto por essas três partezinhas aí, a mais externa, que é a casca, a mediana, que é a polpa, e a interna, que protege mais ainda a semente. E aí o caroço é a semente, né? Então a semente, ela tá super protegida aí, né, pelo fruto, que serve para a planta de proteção, mas para a gente é uma fonte de nutrição, né, para a gente e para vários outros seres vivos, tá? Então aí também há uma relação ecológica, né, onde também através do cheiro dos frutos, do gosto das frutas, é atraído polinizador. Então, sabe o que faz sucesso na natureza, né? É variabilidade genética. Por que que na agricultura eles querem sempre uma variabilidade genética? Porque quanto mais variável é uma espécie, mais desafios ela consegue superar, né? Por isso que nós também somos da mesma espécie, mas temos variações entre a nossa espécie, né? Por isso estamos aqui ainda, né? Por eras e eras. E as plantas não são diferentes, tá, gente? Então, as angiospermas, elas têm esse capítulo especial aí, porque elas têm essa variabilidade genética, elas têm uma variabilidade reprodutiva através dessas interações ecológicas com os polinizadores, e elas conseguem ocupar grandes áreas aí do planeta Terra, tá bom? Então, lembrem-se, né, a gente precisa preservar, conservar, né, a natureza, a floresta, a gente precisa dela, a gente faz parte, né, dessa interatividade, dessa dinâmica ambiental. Se acabar a planta, acaba a abelha, se acabar a abelha,
não temos arroz, feijão, não temos comida, né? A gente precisa que os polinizadores fiquem vivos, né? E para isso a gente precisa conservar a floresta também. Então é uma cadeia, né? E a gente precisa ter consciência disso para nos proteger, para proteger a vida, tá? Então esse é o nosso recado de hoje aí para vocês, né? Através dessa aula das angiospermas. Na próxima, a gente vai falar mais ainda das relações ecológicas, que são várias, muito interessantes, muito legais, e eu espero vocês aí para a gente conversar mais sobre isso. A gente tem um quiz, né, para finalizar, para ver se vocês conseguiram entender um pouquinho aí sobre essa aula, tá? Então vamos lá para a primeira questão? A primeira questão, ela diz aí quais são as partes de uma flor, né? Então na alternativa A, pericarpo e pedúnculo, gineceu e androceu é a alternativa B, e a alternativa C, pétalas e epicarpo. Qual seria a correta, hein, gente? Então, gente, quem respondeu aí a alternativa B, acertou, né? Então, a flor, ela tem gineceu e androceu. São as partes sexuais, né? A masculina e a feminina. Sendo que, por que não é A? Porque tem pericarpo, que é de fruto, e a letra C tem o epicarpo, que é de fruto também, tá? Segunda questão. Na segunda questão, a gente tem aí essa imagem da abelha toda suja de pólen, né? E ela está passeando aí por uma flor. Qual seria a alternativa correta aí? A opção correta, né? Na letra A diz assim, a abelha está suja de esporos. B, no corpo da abelha tem muito pólen espalhado, vindos da antera da flor. E a letra C, quando a abelha passou pelo estigma, o pólen ficou grudado no seu corpo. Nesse caso aí, gente, a alternativa correta é a letra B, né? Então, já tinha até dado a resposta. Quem prestou atenção viu que eu dei a resposta aí, né? Então, no corpo da abelha tem muito pólen espalhado, vindos da antera da flor, né? Então, o pólen fica na antera, né? E não no estigma, como está aí na C. E na letra A está dizendo que é esporo, e esporo não existe nas angiospermas, né? Existe nas pteridófitas. Quem lembra aí da aula passada, esporos é das pteridófitas, das samambaias. Terceira questão, qual é o nome da estrutura apontada pela seta na imagem? Então, a gente tem a imagem de uma flor e a setinha apontando aí para essa estrutura meio que avermelhada, né? Que estrutura é essa, hein, gente? Letra A, estigma, letra B, carpelo e letra C, antera. E a gente vai ver que essa parte aí é a parte do androceu, a parte masculina, né? Onde tem a antera e o filete. E aí a seta está apontada para a antera, alternativa C. Questão seguinte, na imagem temos uma seta apontada para o estigma da flor. Marque a opção correta sobre essa estrutura, né? Então, o que faz? Qual é a função do estigma da flor? Faz parte do gineceu, B, faz parte do androceu e letra C, contém o pólen. Então, vamos lá, essa parte aí do gineceu é a parte feminina da flor, né? E é a parte que ela vai, o pólen, né, vai ficar grudado nela. Então, é a letra A, né, faz parte do gineceu, que é a parte feminina da flor, certo? Na questão seguinte, nós vamos falar de frutos, né? Então, tem aí uma setinha apontada para essa região. E aí, como se chama a porção indicada pela seta no fruto? Então, a gente vai ver que é uma parte bem interna, a parte mais interna do fruto, né? Então, no caso, é o endocarpo. É uma película que protege todas essas sementes aí do mamão, né? Então, elas ficam protegidas por essa pequena pelezinha aí, tá? O epicarpo seria a casca, né? O mesocarpo, essa parte que a gente come, tá? E o endocarpo, essa parte esbranquiçada aí, bem interna desse fruto, tá? A outra questão, ao fazer um suco de maracujá, quais porções do fruto são usadas? E aí a gente vai ver aí, o que você usa para fazer o suco do maracujá? Você usa o epicarpo e o mesocarpo,
você usa apenas o mesocarpo ou o mesocarpo e o endocarpo, né? Então, a gente vai fazer o suco, a gente tira toda essa parte aí, né, das sementes, tudinho. Então, a gente vai usar tanto o mesocarpo quanto o endocarpo, tá? E a gente vai fazer o suco aí com essas 2 porções do maracujá. Então, quem achou que era a letra C, né, quem escolheu essa opção, parabéns, acertou. Na última questão, a gente vai ter aí uma questão sobre os polinizadores. Como se chama o processo de espalhar sementes pelos polinizadores? Então, a gente tem aí uma imagem de um pássaro, né, que ao comer a semente, ele engole o fruto e aí nas fezes desse pássaro tem semente e ele espalha, ele faz esse favor, né, para a natureza, assim como as cutias. Então, que nome se dá a esse processo? Dispersão, polinização ou é semeadura? Quem marcou a alternativa A acertou, é dispersão, né? Quando os polinizadores espalham as sementes, né, pelas áreas onde eles vivem, ajudando, né, nesse reflorestamento e conseguinte, né, na conservação ambiental. Ok, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre essas relações ecológicas entre o ambiente e a gente, que também é ser vivo, né? Junto com os outros. A importância disso para a vida, tá? Então, espero que vocês tenham pegado esse recado e que a gente comece a olhar, né, o mundo de uma forma mais diferente, né? Que nós fazemos parte do ambiente. A gente não é um caso à parte, a gente é o ambiente, tá bom? Então, boas aulas, bons estudos e na próxima estamos juntos aí para falar sobre relações ecológicas. Beijos e tchau! Obrigada, professora Ana Paula. Sua contribuição é muito significativa para o programa e com a formação dos nossos alunos nos seus aspectos cognitivo e socioafetivo. Agora, vamos apreciar a primeira mostra virtual de jogos municipais? As atividades foram desenvolvidas pelos profissionais e estudantes das escolas municipais. Vamos ver? Sou o professor Arlindo Júnior de Educação Física e vamos trabalhar o conteúdo de jogos e brincadeiras, onde saltar, correr e pular é o que desenvolveremos nesta aula. Olá, sou o professor Jodielson e vamos trabalhar nosso conteúdo do atletismo, onde nosso foco serão as corridas, os saltos e os lançamentos.